Implementar uma área de Inside Sales pode parecer um desafio bem difícil, mas a verdade é que existe um passo a passo que você consegue colocar essa estratégia de pé. E é esse guia que eu vou trazer para você nesse vídeo. O primeiro passo, antes de qualquer mudança ou de qualquer definição para implementar essa área, é importante ter clareza sobre a estratégia e o objetivo dessa área de Inside Sales nesse contexto de indústria e distribuidora B2B. Essa área ela vai servir para quê? Ela vai servir para positivar novos clientes, para de repente abrir novos clientes e passar para um representante comercial? Vai ser responsável por positivar alguns produtos, agregar mix de produto na carteira de cliente? Enfim, existem algumas possibilidades. Então você precisa primeiramente entender qual vai ser a função da área, qual vai ser o objetivo estratégico da área de Inside Sales na tua empresa. Para essas definições, uma dica valiosa é que você escute os teus clientes. Em muitos momentos você pode se deparar com algum cliente estratégico que ele prefira ter um relacionamento à distância, que ele prefira não ter a figura do representante comercial visitando ele, ou que ele prefira realizar alguns pedidos num formato mais digital, num formato mais rápido, com mais velocidade, e que isso depois tenha uma inter-relação, tenha uma conexão, uma integração com a área de vendas externas, mas uma dica muito importante é entender dentro da tua carteira de clientes quais clientes gostam ou gostariam ou prefeririam ser atendidos por uma área de Inside Sales. O segundo passo é você entender qual que vai ser a correlação, a integração da área de vendas internas com a sua área de vendas externas, com seus representantes comerciais. Qual política comercial você vai estruturar, seja de comissionamento, de preço, de vantagens para o cliente, até mesmo de vantagens para você, que você consiga trabalhar com elas de forma conectada. Não faz sentido você criar outro canal de vendas que se torne concorrente do canal que já existe. Então, sempre que você define um objetivo estratégico, você precisa entender como que vai ser a correlação e integração com o canal de vendas externas. O terceiro passo é você fazer um dimensionamento de mercado. O que isso significa? Quais regiões, qual é o tamanho das oportunidades que você tem por região, aonde você consegue ter uma maior penetração de mercado, como que você consegue fazer uma gestão de território mais assertiva através dessa área. Aqui a gente está falando de utilizar, obviamente, algumas ferramentas de inteligência de mercado e de inteligência de dados. Para quê? Para que você consiga quantificar o mercado existente e você associar isso com a tua carteira de cliente. Então, por exemplo, você tem hoje 1.000 clientes ativos, você atende 1.000 clientes, mas o teu mercado potencial existem 125.000 empresas que você poderia estar atendendo. Através de um dimensionamento de mercado, você consegue entender aonde essas 124.000 empresas que você não está atendendo estão, quais regiões, qual é o perfil dessas empresas, qual a melhor forma de se comunicar com essas empresas num contexto de abrir novos clientes, se você consegue atacar essas empresas através de uma área da sua área de Inside Sales e depois repassar isso para um representante, como que você consegue atuar com essa área de forma estratégica focado em penetrar mais mercado. Então o dimensionamento de mercado ele é fundamental. Para isso a gente utiliza de algumas ferramentas. O que a gente indica para os clientes é a Driva. Depois do dimensionamento de mercado, a gente vai para o quarto passo, que é a estruturação e a definição das metas. Então vocês entendem que é muito mais fácil você construir as metas para essa área de Inside Sales com base em um dimensionamento de mercado? Se eu sei qual é o tamanho das oportunidades que eu tenho, a quantidade de oportunidades que eu tenho, eu consigo desmembrar e construir uma meta muito mais inteligente para essa operação. O quinto passo é o que a gente chama de estratégia de geração de demanda. Você precisa ter de forma muito clara quais são as estratégias que você vai utilizar para gerar demanda para essa área de Inside Sales. Não faz sentido você montar uma área se essa área não tem matéria-prima, vamos dizer assim, para trabalhar. Então, se você entende bem os seus canais, seja através de ações de marketing, que você vai rodar campanhas de mídia paga, o inbound tradicional, gerar leads novos, gerar oportunidades novas, para que essa área qualifique, venda e ative esse cliente e depois passe isso para um representante, ou se você vai entregar para essa base, vai entregar para essa área uma base
de leads frios, vamos chamar assim, uma base de empresas que você não atende, que ainda não existe o contato, mas que essa área tem a responsabilidade de prospectar, de entrar com ações de outbound, vamos chamar assim, você precisa ter isso muito claro. Em alguns casos, né, de empresas, de indústrias que trabalham com vendas de contratos, por exemplo, que tem uma venda mais consultiva, né, uma venda de alto ticket, existem outras estratégias de geração de demanda também, como o account-based marketing, mas essas estratégias de geração de demanda é um papo para um vídeo exclusivo sobre isso. Tendo uma estratégia de geração de demanda definida, eu sabendo exatamente como que eu vou alimentar essa área, aí sim eu consigo partir para o sexto passo, que é o dimensionamento do meu time. Então, se agora eu sei o quanto eu preciso produzir nessa área, eu vou conseguir entender quantos profissionais eu preciso ter nessa área, seja para uma função de pré-vendas ou SDR, como preferir, seja um vendedor interno, seja uma pessoa responsável por pós-venda. Eu preciso, todas essas posições, obviamente, elas vão estar definidas de acordo lá com o primeiro passo do objetivo estratégico dessa área. Mas eu conseguindo ter a minha estratégia de geração de demanda muito bem estruturada, fica muito mais fácil e é muito mais inteligente, aí sim, eu dimensionar meu time. O que a gente vê em algumas operações, em algumas empresas, não começando pelo começo. Então a gente vê a empresa, bom, vou contratar um SDR, vou contratar um vendedor, vou contratar um profissional para começar a ter uma venda interna, mas não fez nenhum dos passos que eu citei aqui anteriormente. Então fica muito mais difícil e fica muito mais subjetivo, não tem nenhum parâmetro de previsibilidade para você construir isso. O sétimo passo, então aí sim a gente parte para o recrutamento e seleção desses profissionais. Então, se eu já tenho de forma muito clara qual é o dimensionamento que eu preciso, mesmo que de forma inicial, preciso começar com um coordenador, um gestor da área, um pré-vendedor, um vendedor, ou já vou iniciar com 2 vendedores, 2 pré-vendedores. Essas respostas virão, obviamente, desse dimensionamento. Então, a partir disso, você também consegue definir o perfil desses profissionais, você consegue definir qual é o job description, né, tudo que os papéis e responsabilidades que eles vão precisar executar. Então, fica muito mais fácil para você chegar nesse passo de recrutamento e seleção. Na sequência, você precisa, de uma forma muito bem estruturada e organizada, construir todos os processos, métodos e ferramentas. Eu diria que esse passo ele corre em paralelo com o dimensionamento do time e com o recrutamento e seleção. Você precisa ter de forma muito bem organizada todos os playbooks, sejam para pré-vendas, para os SDRs, sejam playbooks de vendas, sejam playbooks de pós-vendas, principalmente que os playbooks respondam como você abrir novos clientes, como você fazer uma gestão da carteira de clientes, como você positivar clientes inativos e todas as variáveis que estarão embutidas dentro da tua área. Então, se você consegue desenvolver tudo isso e entregar simultaneamente no momento em que você tem esses profissionais, a tua área ela vai ter uma rampagem muito mais rápida. Quando a gente fala do playbook, a gente está falando basicamente em você ter todo o teu funil de vendas parametrizado para essa área. Você precisa ter todas as etapas e o detalhamento do processo comercial e quais serão os métodos de vendas que você vai utilizar ao longo de toda essa jornada. O próximo passo, que é extremamente importante, é você integrar, você configurar esses processos e esses métodos em uma ferramenta de tecnologia. Quando a gente fala de ferramenta de tecnologia aqui, principalmente o CRM, a coisa básica, o CRM é o básico. A partir do momento que você implementa uma área de Inside Sales, não tem como você não ter um CRM. É óbvio que existem outras ferramentas de Sales Engagement para pré-vendas, ferramentas de inteligência de mercado, mas o CRM ele é o básico. E não adianta falar por aí que usar a planilha de Excel vai resolver, porque não vai resolver. Ela mais vai te causar problemas e possivelmente aumentar os seus riscos de cometer erros nessa gestão. O próximo passo, com toda essa base estruturada, aí sim é a hora de você implementar uma cultura de treinamento contínuo nesse teu time comercial. Então é aqui que de fato você precisa desenhar, você precisa construir roleplays, simulações, você precisa ter momentos de treinamento. Aí a dinâmica e o formato vai depender da tua estrutura e do dimensionamento do teu time. Mas é fundamental que você tenha treinamentos não só de forma pontual, mas que o teu time ele seja treinado de forma diária, semanal, quinzenal, mensal, enfim, com objetivos específicos. E por fim, um passo extremamente importante é que você tenha uma estrutura para você avaliar, analisar e gerir todos os dados dessa operação. Então
Então seja uma ferramenta de Power BI, seja uma ferramenta um próprio dashboard dentro de um CRM, hoje a maioria dos CRMs já trazem dashboards interativos que te entregam essas respostas, mas você precisa ter um monitoramento, você precisa, nem que seja o seu gestor, né, ou você uma pessoa responsável para fazer toda essa avaliação de números, porque esses números eles vão basear se aquele teu objetivo estratégico lá do passo número 1 está funcionando ou não. Implementar uma área de Inside Sales agora com esses passos, ele pode parecer simples, mas é bem desafiador. Mas se você seguir isso, se você conseguir estruturar, né, um por um, né, de uma forma bem organizada, você tem aí um guia que com certeza vai fazer você chegar o mais próximo possível de uma operação ideal. Agora, se você quer fazer isso de uma forma mais rápida, com quem tem experiência, com quem implementa e quem conhece muito bem esse jogo, é só você entrar em contato com a gente no link que está na descrição. Gostou do vídeo? Então deixa o like e compartilha e nos vemos no próximo vídeo. Tá ligado na Sucesso!